Vontade de Potência de Nietzsche, parte 1, livro 1, aforismo 189. O preconceito teológico em Kant, seu dogmatismo inconsciente, sua perspectiva moralizante, o todo dominando, dirigindo, mandando, o próton pseudos, primeiro falso. Como o fato do conhecimento é possível? O conhecimento seria realmente um fato? O que é o conhecimento? Se não sabemos o que é o conhecimento, é impossível dizer se há um conhecimento. Muito bem, mas se não sei de antemão que há um conhecimento, que pode haver um, não posso racionalmente perguntar o que é o conhecimento? Kant crê que o conhecimento é um fato. O que ele quer é uma ingenuidade, o conhecimento do conhecimento. O conhecimento é o julgamento, mas o julgamento é a crença de que uma coisa é de tal ou qual forma. Não é um conhecimento. Todo conhecimento consiste em julgamentos sintéticos que levam um caráter de universalidade. A coisa ocorre assim, e não de outro modo, em todos os casos, e um caráter de necessidade. O contrário daquilo que é afirmado não pode jamais ser. Sempre se pressupõe a legitimidade da crença no conhecimento, da mesma forma que se pressupõe a legitimidade do sentimento que inspira o juízo moral. Aqui é a ontologia moral que é o preconceito dominante. Conclusão. Primeiro, há afirmações a que atribuímos um valor universal e necessário. Segundo, o caráter de necessidade e de universalidade não pode vir da experiência. Terceiro, por conseguinte, deve-se fundar em outra coisa que não seja a experiência e proceder de alguma outra fonte de conhecimento. Kant concluiu, primeiro, há afirmações que só são válidas em certa condição. Segundo, essa condição é que elas provêm não da experiência, mas da razão pura. Portanto, a questão seria de saber de onde nossa crença na verdade dessas afirmações tira suas razões. Não, mas qual é a causa? Ora, o surgimento de uma crença, de uma convicção firme, é um problema psicológico e é muitas vezes de uma experiência muito limitada e muito estreita que procede tal crença. Essa crença já supõe que não haja somente dados a posteriori, mas também dados a priori, anteriores à experiência. Dizemos que a necessidade e a universalidade nunca são dadas pela experiência, de que modo isso prova que elas possam existir fora da experiência? Não há juízos isolados. Um juízo isolado nunca é verdadeiro, nunca é do conhecimento. A única garantia reside na coerência, nas relações mútuas de numerosos juízos. Que diferença há entre o verdadeiro e o falso conhecimento? O que é o conhecimento? Kant afirma que não sabe. É admirável. A necessidade e a universalidade não poderiam ser dadas pela experiência. Seriam, portanto, independentes da experiência, anteriores à experiência. O juízo a priori, independente de toda experiência, sairia unicamente da razão. Seria o conhecimento puro. Os fundamentos da lógica, o princípio de identidade e o princípio de contradição são conhecimentos puros, pois precedem toda experiência, mas não são de modo algum conhecimentos, são artigos de fé reguladores. Para fundamentar o a priori, a racionalidade pura dos juízos matemáticos, é necessário conceber o espaço como uma forma da razão pura. Hume havia declarado: não há juízos sintéticos a priori. Kant diz: claro que os há, os juízos matemáticos. Se, portanto, existem tais juízos, talvez a metafísica existiria também como conhecimento das coisas por meio da razão pura. A matemática se torna possível em certas condições que nunca tornarão possível a metafísica. Todo conhecimento humano é experiência ou matemática. Dizer de um juízo que é sintético é dizer que liga diversas representações. Dizer que é a priori é dizer que o vínculo que estabelece é universal e necessário e não pode ser dado pela percepção sensível, mas unicamente pela razão pura. Se há juízos sintéticos a priori, a razão estará em condições de operar ligações. Estabelecer um vínculo é criar uma fórmula. É necessário que a razão possua uma faculdade plástica.